Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre termoquímica, certo? Então, termoquímica é a parte da química que estuda as variações de energia que acompanham as reações químicas, certo? Então, a gente vai ver que a maioria das reações químicas elas ocorrem liberando ou absorvendo o calor. Então, a termoquímica ela vai estar estudando esses tipos de reações. Conceito de calor. Então, antes de a gente estudar a energia envolvida nas reações, a gente vai para o conceito de calor. Então, o calor, gente, na verdade, a energia transferida entre dois corpos, né, de diferentes temperaturas. Então, aqui eu tenho um exemplo que está representando essa definição. Tá? Eu tenho aqui dois corpos, o corpo A e o corpo B. O corpo A, temperatura 50 graus Celsius, e o corpo B, 10 graus Celsius. Então, o que é que acontece? Essa diferença de temperatura que vai migrar aqui, ó, da maior temperatura para menor, é o que eu chamo de calor. E aí, dentro da termoquímica, existe uma área específica que a gente chama de calorimetria, que vai estudar justamente essa quantidade de calor que está envolvida na reação. Atualmente, a quantidade de calor envolvida numa reação química, ela é medida através de um equipamento específico que a gente chama de calorímetro, certo? Porém, aqui no nosso estudo, a gente tem uma equação matemática que nos permite calcular a quantidade de calor recebida por uma substância. E aí, a gente tem aqui a fórmula Q é igual a M vezes C vezes ΔT, conhecido também como Q-macete, onde Q é a quantidade de calor, M é a massa, né, da substância em questão em gramas, C é o calor específico daquela substância. Então, toda substância ela tem um calor específico próprio, diferente. E esse calor específico ele é informado numa questão. E ΔT é a variação da temperatura, ou seja, temperatura final menos temperatura inicial. Ainda no estudo do calor, a gente tem aqui a definição, né, a diferença entre as definições de sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. E para isso eu trouxe três ilustrações. Eu tenho aqui, ó, um copo com água. Então, um copo com água é um sistema aberto. Por quê? Porque ocorre troca de energia, né? Com o tempo, essa água, por exemplo, se ela está gelada, ela vai resfriar, porque vai haver a troca, né, da água com o meio externo, com a vizinhança. Então, ocorre a troca de energia e também de matéria. Se essa água permanecer aí, daqui a um tempo a gente vai observar que essa água ela vai evaporar. Então, vai haver troca de matéria também com o ambiente. Já no sistema fechado, e aí a gente tem uma garrafinha de água fechada, vai ocorrer o quê? Apenas a troca de energia. Né? A temperatura da água ela vai se alterar com o tempo, mas não há troca de matéria, certo? E no sistema isolado, e aí eu tenho um exemplo de uma garrafinha térmica, né? Ele não ocorre nem troca de matéria, nem troca de energia com o ambiente, com o meio externo. E aí, dentro dessa questão de calor, né, de energia, a gente costuma classificar as reações químicas de duas maneiras, certo? Reações endotérmicas ou reações exotérmicas. Eu também posso chamar de processos, processos exotérmicos e processos endotérmicos. Quando eu falo de processo, ele engloba tanto uma reação química como um processo físico. Então, os processos exotérmicos são aqueles processos que liberam calor, certo? Exo significa fora. Então, é todo aquele processo que vai liberar ou produzir calor, tá? Indo para uma reação exotérmica, uma reação química, são aquelas que vão produzir calor. E aí, eu tenho aqui dois exemplos de reações químicas. Nós temos a queima do carvão, certo? Então, aqui, ó, carvão representado por carbono. Eu tenho C mais O, ou seja, carbono mais gás oxigênio, formando CO2 e calor. Então, a gente observa que uma reação exotérmica, o calor, ele vem representado na equação química. E aí ele vem representado sempre no lado dos produtos, que é aquele lado depois da setinha.
É o lado das substâncias que foram produzidas, formadas nessa reação. Então, o calor ele é produzido nessa reação. Da mesma forma que aqui embaixo nós temos a combustão da gasolina, certo? E a gente observa novamente o calor sendo representado nos produtos, indicando que ele foi produzido na reação. Então, todas as reações químicas exotérmicas, a sua equação, né, a equação que representa essa reação, ela vem também apresentando, né, a produção do calor. E essa representação ela é dada no produto da equação, tá? E aí a gente vem para outros exemplos mais gerais de processos exotérmicos. Nós temos queima da vela, nós temos combustão da gasolina, do álcool, que são queimas. Então, gente, de um modo geral, toda queima, toda combustão é um processo exotérmico, certo? E ao lado nós temos a representação de um processo físico, né? A água no estado líquido passando para a água no estado sólido, ou seja, o processo de solidificação. E o processo de solidificação também é um processo que libera calor, certo? Para poder ocorrer. E agora nós vamos vir para os processos endotérmicos. Então, se os processos exotérmicos liberam calor, os processos endotérmicos é o inverso, eles absorvem calor. E aí, falando de reação química, reação endotérmica são aquelas que absorvem calor para poder se processar. Então, tem alguns exemplos, ó. Eu tenho a decomposição do carbonato de cálcio, que é essa minha equaçãozinha aqui representada. E agora observa que o calor ele também é representado na equação, só que dessa vez ele está sendo representado no lado dos reagentes, certo? Da mesma forma que na segunda equação, que está representando a síntese do óxido nítrico, o calor novamente representado do lado dos reagentes. Então, uma equação química, gente, ela pode nos indicar, né, se ela é uma equação endotérmica ou exotérmica. É só observar de que lado está representado o calor. Se ele vier representado no lado dos produtos, é exotérmico. Se vier representado nos reagentes, é endotérmico. Essa representação pode ser dessa maneira que a gente está vendo, especificando a palavrinha calor, ou ele pode vir representando valores numéricos em quilocalorias ou quilojoules, tá? Do mesmo jeito, se essa caloria, essa energia está representada no produto, é exotérmico. Se está representado no reagente, é endotérmico. Nós temos aqui alguns exemplos de processos endotérmicos, tá? A fotossíntese, né? Um processo químico endotérmico, porque precisa absorver a energia solar. No geral, nós temos também os cozimentos de alimento. Um alimento para ele cozinhar, para ele assar, ele precisa absorver calor. E alguns processos físicos aqui, a ebulição e a fusão da água, certo? São processos endotérmicos. Aí eu trouxe um esquemazinho para vocês, para a gente analisar mais essa questão dos processos físicos. Então, aqui eu tenho, de um modo geral, os principais processos físicos. Da minha esquerda para a direita, eu tenho aqui, ó, fusão e vaporização. Então, em ambos os processos, ocorre a absorção do calor. Se a gente for imaginar água, por exemplo, vamos imaginar esse esquema para a água. A água no estado sólido, gelo. Para ela passar do estado líquido, ela precisa absorver calor, sua temperatura ela vai aumentando para esse gelo derreter e passar para a fase líquida. Da mesma maneira, para passar para o estado de vaporização, essa minha água que está no estado líquido, para ela evaporar ou vaporizar, ela precisa continuar absorvendo o calor, certo? E o processo de sublimação também, que é aquele processo que uma substância passa direto do estado sólido para o estado gasoso, que é o casinho das naftalinas, né? Que se costumava botar muito em gavetas, elas sublimam. O processo inverso, da direita para a esquerda, eu tenho a condensação e a solidificação. E aí, o processo é inverso, gente. Se a vaporização, que é do estado líquido para o estado gasoso, vai absorver calor, para ele voltar para o estado líquido, ele precisa liberar essa mesma quantidade de calor. Da mesma forma que o processo de solidificação também precisa liberar quantidade de calor. Então, o processo de fusão e vaporização são processos endotérmicos e o processo de condensação e solidificação são processos exotérmicos.
Mais uma representação dos processos exotérmicos e endotérmicos, né? Então, o que é importante a gente saber? Que um processo exotérmico libera calor para o ambiente, e aí, como ele libera calor para o ambiente, ele transmite uma sensação de aquecimento. Então, é só a gente tomar como exemplo a queima. Chegue junto de uma fogueira, né? A gente já sente aquele ambiente aquecido. Então, toda vez que uma reação química exotérmica ela ocorre, a gente vai ter essa sensação de aquecimento, tá? Não sei se alguém aqui já viu a dissolução da soda cáustica em água. É um processo extremamente exotérmico, libera muito calor, né? Se a gente pegar, a gente vai sentir bastante quente. Já os processos endotérmicos, que são aquele que absorve o calor do ambiente, ele vai transmitir uma sensação de frio, né? Por quê? Porque ele vai estar absorvendo o calor ali daquele recipiente que ele está. Consequentemente, aquele recipiente ele vai se tornar mais frio, uma temperatura, né, mais fria do que ela era anteriormente. E aí a gente vem para o conceito de energia interna, tá? Só que antes de falar de energia interna, a gente vai falar um pouquinho dos dois tipos de energia que existe, que é a energia cinética e a energia potencial. E aí todos nós sabemos que a energia cinética ela está associada ao movimento. E a energia potencial é aquela energia que fica armazenada no sistema e que pode ser aproveitada, né, posteriormente para produzir algum trabalho. A energia interna, gente, é bastante similar com esse conceito de energia potencial. Ela é uma energia que está armazenada no interior dos átomos, das moléculas. Parte dessa energia, ela serve para manter os átomos ligados através de suas ligações químicas, né? Ou para manter as moléculas juntas, coesas. Uma outra parte dessa energia também, ela está atuando ali na questão do movimento de rotação, de vibração dos átomos, de moléculas, que é a energia na forma térmica, né? Então, dentro das moléculas, a energia armazenada, elas atuam dessa maneira, tá? E aí, ainda dentro desse estudo, dessa energia armazenada, dessa energia interna, quando eu tenho aqui uma representação, então, esse primeiro blocozinho aqui está representando a energia dos meus reagentes, certo? E esse segundo bloco, a energia dos meus produtos. Então, toda vez que minha energia dos reagentes for maior que a dos produtos, o que é que vai acontecer? Vai haver uma sobra de energia. Então, aqui, ó, esse blocozinho aqui de cima é justamente a sobra de energia. Então, é essa energia que sobrou que vai ser liberada para o ambiente na forma de calor, certo? Então, essa é uma representação de uma reação exotérmica. Numa reação exotérmica, a energia do reagente ela é maior do que a dos produtos. E essa energia que sobra, ela é liberada na forma de calor. Já numa reação endotérmica, aí, ó, meu reagente agora, ele está representado com essa energia. E meu produto, ele possui uma energia bem maior que os reagentes. O que é que isso quer dizer? Para essa minha substância aqui se transformar nesta outra substância, nesse meu produto, ela vai precisar absorver essa, no mínimo, essa energia que falta, tá certo? Que falta para poder chegar no mesmo nível energético dos produtos, tá? E aí isso é uma representação de uma energia endotérmica, tá? Então, da reação endotérmica. Então, a reação endotérmica é aquela que absorve energia para poder começar a ocorrer. Então, a reação endotérmica ela só começa a ocorrer depois que aquele reagente absorve aquela quantidade de energia que ele precisa para se transformar no produto. E aí a gente vem para o conceito de entalpia, tá? Entalpia é uma propriedade extensiva de uma substância e está relacionada também com essa questão de calor, calor da reação, calor da substância. Só que não tem como medir a entalpia de uma substância. A gente consegue medir a variação da entalpia. Então, a variação da entalpia ela é representada matematicamente por esta fórmula. Então, ΔH é variação da entalpia. E a variação da entalpia ela é igual a entalpia final menos a entalpia inicial. Como a gente está falando de reação química, gente, entalpia final
é a entalpia dos produtos. E a entalpia inicial é a entalpia dos reagentes. Então, não neste momento, mas num segundo momento, a gente vai estar utilizando essa fórmula matemática para calcular o valor da variação da entalpia, certo? Mas o que, é que a gente precisa saber hoje de variação da entalpia? Uma das coisas é que na reação exotérmica, e aí aqui embaixo nós temos a variação da entalpia, ela vai ser sempre um valor negativo, abaixo de zero, certo? Então a gente vai observar quando a gente começar a calcular que esse valor da variação da entalpia é um valor abaixo de zero. Por quê? Aí a gente vem aqui para esse gráfico. Esse gráfico ele representa uma reação exotérmica. Então, gente, ó, aqui em cima está representada a entalpia dos meus reagentes, certo? E aqui, ó, nessa outra linha está representada a entalpia dos meus produtos. Observa que a entalpia do reagente é maior que a dos produtos. A gente já viu isso naquela outra representação, tá? Então, sempre um gráfico de uma reação exotérmica, eu vou ter a entalpia do produto e a do reagente. A do reagente vai ser sempre maior que a dos produtos, tá? Por quê? Porque pelo conceito a gente sabe que para meu reagente se transformar no meu produto, ele precisa liberar energia. Então, é essa quantidade de energia aqui, ó, que está representada por essa setinha aqui, né, que vai ser liberada, certo? Já na reação endotérmica, o processo é inverso. A gente tem aqui, ó, entalpia, que é energia, gente. Entalpia, a gente está falando de energia. A entalpia do reagente, ela é menor que a do produto. E aí, como consequência, a gente tem que, para esse reagente se transformar nesse produto, ele vai precisar absorver essa quantidade de energia aqui representada por essas setinhas no gráfico, certo? Então, um gráfico de uma reação endotérmica, a energia do reagente é menor que a do produto. E o ΔH? O ΔH vai ser o contrário. O ΔH agora vai ser um valor positivo. Sempre, tá certo? Quando a gente começar a calcular, a gente vai ver. Por quê? Porque a entalpia do produto, ela é maior que a dos reagentes, então quando a gente faz esse cálculozinho, entalpia final menos entalpia inicial vai ser sempre um valor positivo, certo? Vamos imaginar aqui para a gente ter uma noção, graficamente aqui representando, é como se eu disser que a entalpia do meu reagente é 10 quilocalorias, do meu produto, que é maior, vamos dizer que seja 30 quilocalorias. Como é que eu vou calcular a variação da entalpia? Entalpia final menos inicial. 30 menos 10. Então, vai dar o quê? 20. 20 positivo, certo? Então, reação endotérmica, ΔH positivo. Reação exotérmica, ΔH negativo. Então, por hoje, o que a gente precisa saber de termoquímica, a princípio, é isso, certo? Na próxima aula, a gente vai passar para um segundo momento de termoquímica, onde a gente vai estar calculando as variações da entropia das reações.